Olá, queridos, Deus abençoe. Estamos aqui colocando os nossos vídeos em dia. Não foi por problema dessa vez, foi por falta de tempo mesmo. Mas quando isso acontecer, mantenham a leitura, depois o vídeo virá em seguida. Hoje será o dia 27, capítulo 22 do livro de Êxodo até o 24, que diz assim: acerca das leis da propriedade. Se alguém furtar o boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por outro, ou melhor, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo é o melhor da sua própria vinha, se restituirá. Então aqui dá para você ver o que Zaqueu fez. Era uma lei. Tanto que ele falou: aquele que eu defraudei, roubei, restituirei 4 vezes mais. Era a lei. Então, só para você entender um pouquinho, foi determinação do próprio Deus. Se rebentar um fogo e pegar os espinhos e abrasar a meda de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Daqui que partiu então as leis das punições. Como é que gerou então quem roubar vai preso? Da onde? Tudo vem de Deus. Amém? Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízos, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do próximo. É o que acontece hoje, né? Se acha com alguém algo que foi roubado, furtado, se ninguém achar quem roubou, aquele que se encontrou com aquela propriedade ou aquele valor, ele tem que dar explicação. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal e morrer, e for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e seu dono aceitará, e o outro não restituirá. Mas se lhe for furtado, o pagará o seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa, e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente o restituirá. Se o seu dono estiver presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Isso quer dizer o quê? Que se a pessoa, num namoro ou num relacionamento, fizer ali então um ato conjugal ilícito, sem a permissão do casamento, então obrigatoriamente por Deus tem que casar. Por isso que Deus diz que temos que estar mantendo a nossa pureza até o casamento. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. Isso aqui era uma lei da época, né? Ao costume daquele povo, hoje não se tem assim mais. Se a pessoa não quiser, então está isenta da responsabilidade. Mas, diante da lei, é o que deveria ser aplicado. A feiticeira não deixará viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. Naquele tempo, quem praticava, né, feitiço ou a zoofilia, que é a tara por animais, se pego assim, morreria. Hoje não é mais assim, não se paga com a vida, mas diante de Deus continua valendo uma sentença. Então, tanto que Apocalipse fala que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, nem também os sodomitas,
nem os prostitutos, os prostitutas, enfim, aquele que vive nesta prática e morre nela. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Então, naquele tempo seria assim, hoje é no espírito, né? Então, a pessoa morre no espírito. Se ela não reconhecer e aceitar a Cristo enquanto for tempo, então automaticamente ela morre no físico e no espírito. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. É a pessoa que faz a acepção de quem não está na igreja. Estrangeiro é aquela pessoa que é diferente da nossa linguagem, nossa pátria, nossa personalidade, nosso jeito, né? Então, há países que fazem acepção, brasileiro ou japonês. No caso espiritual, o estrangeiro é aquele que ainda não é da fé. Então, muitas pessoas fazem acepção, fulano é do diabo, endemoniado. Não, isso é contra Deus, contra a lei de Deus. Devemos ter paciência, buscar a salvar, enfim. Assim um dia também nós fomos estrangeiros e Deus teve paciência conosco. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá e os matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Então isso aqui, naquela época aplicava-se dessa forma, mas hoje é a mesma coisa, né? O mais frágil, desamparado, é o adulto que bate uma criança e assim vai, né? Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele com um usuário, não lhe imporás usura, quer dizer, os juros. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirá antes do pôr do sol. Emprestar não é errado, errado é se apossar daquilo que a gente se empresta. Até Deus fala sobre isso. Tem pessoas que pegam um negócio emprestado e esquecem, né? Nem a pessoa pedindo de volta, ela devolve. Porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. São os governantes. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, e o 8º dia nos dará. Quer dizer, são as primícias das rendas, as primícias da nossa vida, oferecer a Deus em sacrifício. E ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães as lançareis. Então, naquele tempo tinha essa prática, né, dos alimentos. Hoje, na verdade, a única que permanece, né, é o alimento cozido, feito com sangue, tipo chouriço, galinha, molho pardo. Isso é contra os princípios divinos, né? Então, capítulo 23. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Quer dizer, não é fazer negócio com o ímpio, é você saber que há algo errado, o ímpio não é justo, e você abonar, você concordar, você está ali junto na mesma prática. Você se corrompe e diante de Deus isso é errado. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito. Quer dizer, isso aqui é aquela linguagem que fala assim, a maioria, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não, o que é certo, independente da maioria ou minoria. Temos que estar diante daquilo que é correto. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. É a pessoa que tem favorecimento para os mais humildes, é porque o fulano é mais simples, o outro não. O que é certo, errado é errado, até para fazer a pessoa se sentir também, né, justa. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. É a pessoa que abusa daquele que já é abusado pela vida, né? De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente ou justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Aqui esse presente fala de suborno.
é a pessoa que tira por menos aquele que sempre lhe agrada, é a pessoa... Então já deu para você entender. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Você, a pessoa não tratar com desprezo e opressão, né, só porque a pessoa é diferente. Pelo contrário, um dia também nós fomos e Deus teve compaixão, amor e misericórdia. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os teus frutos, mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do seu povo e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a sua vinha e com o seu olival. É o tempo de colheita e o tempo de plantio. Não se come a semente que planta e nem se deixa estragar a semente que brota fruto. 6 dias farás os teus negócios, mas no 7º dia descansarás, que para nós é o domingo, o dia do Senhor. No calendário judaico se dá o sábado. Sábado seria dia do descanso. O dia do descanso para nós é o dia de domingo, é o 7º dia, né? Porque é uma tradução apenas, domingo, sábado, mas no nosso ritual diário, mensal, anual, o 7º é o domingo. Então domingo é dia de descanso. Claro que há trabalho de escala, mas a pessoa que não trabalha por escala e não tira o tempo para o descanso, nem tempo para Deus, ele está tirando tempo, né, que seria para essas coisas, para colocar em algum outro lugar. Então há alguém pagando aí um preço que não deveria. Às vezes família, casamento, até Deus mesmo, a igreja e outras coisas mais. 13. Em tudo que vos tenho dito, guardai-vos-eis, e do nome dos outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis a festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abide, porque nele saíste do Egito. Ninguém aparecerá vazio perante mim. Aqui seriam os nossos cultos de ceia, que naquele tempo lá eram rituais de 3 em 3 meses, devido às distâncias e à escassez de lugares para servir. Então tinha um tempo ali. Hoje nós temos culto segunda, quarta, sexta, tem lugares que tem terça e quinta. Então aqui se fala dos dias de adoração a Deus, e não apresentarás vazio, sim com gratidão, no mínimo no coração. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, se houveres semeado no campo, seria a colheita. Aqui fala das primícias. Por isso que aqui na igreja nós fazemos então os 12 dias da primícia, né, até a Santa Ceia, e fazemos a oferta de amor da ceia. É baseado em todos esses preceitos e conceitos bíblicos, tá? E princípios, primeiramente, princípios. 17. 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Então é como aqui o dia de domingo. Dia de domingo é dia da família, da casa está na igreja. Não tem essa coisa, estou cansado. Domingo é dia de todo aquele que se diz de Deus está na casa de Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficarás a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias e os primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, o teu Deus. Não cozerás os cabritos no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti para te guardar neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Daqui começam as promessas. Por quê? Porque se tivermos o cuidado de guardar, olha os benefícios que Deus fará. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoarás a vossa rebelião, porque o meu nome estará nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, ferezeus, cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e aos destruirei. Não te inclinarás diante dos teus deuses, nem os servirás, nem farás conforme suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprireis. Enviarei o meu temor diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares. E fareis que todos os teus inimigos te virem as costas. Quer dizer, você vencerá e eles fugirão. Também enviarei os vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Num só ano
Os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançareis de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Poreis os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e darei das tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles, ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim, e servireis aos seus deuses, certamente será um laço para ti. É isso que acontece. Devemos estar diante de Deus, servindo a Ele com interesse, e nós vamos herdar promessas, em nome de Jesus. 24 diz: Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab, Abiú, 70 dos anciões de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se achará ao Senhor, mas eles não cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, e disseram todas as palavras que o Senhor tem falado, e faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou o altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto, sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou do livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do cordeiro, ou o sangue do concerto, que o Senhor tem feito sobre todas estas palavras. Subirás, Moisés e Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciões de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra, de safira, e como o parecer do céu e da sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então o Senhor disse a Moisés: Sobe a mim ao monte e ficará lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciões: Esperai-vos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hu ficarão convosco. Quem tiver algum negócio se achegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem o cobriu. E havia a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu porque 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem. Depois que subiu ao monte, Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Daqui para lá nós vamos ver coisas grandiosas, maravilhosas. Permaneça conosco nessas leituras, e tenho certeza que haverá edificação sobre a sua vida. Fique na paz.